continuando, né, o que o Marcos estava trazendo, há uns 4 anos, mais ou menos, durante a pandemia, o Senhor vem compartilhando um fardo, né, no meu coração. Isso vem trazendo, né, um inconformismo com as coisas que eu tenho visto como igreja local, né, e igrejas locais perante o Brasil. E por uma questão de excesso de zelo, talvez, ou até uma passividade da minha parte, isso veio se arrastando, né? E só que Deus é bom o tempo todo, e nesse meio tempo homens piedosos de Deus, né, se relacionaram com gente, teve concordância entre o presbitério dessa igreja, e aí a gente vem trabalhando, o que o Marcos estava dizendo, numa revitalização da igreja, falando assim da natureza, da vida e da vocação de uma igreja. A gente lê os evangelhos, lê Atos, lemos 2000 anos de história da igreja, e olha ao nosso redor, tudo está sendo feito diferente do que lá. E a gente não se questiona por quê. Então, esse inconformismo está nos levando a uma santidade teológica. E aí a gente vai estar mexendo em algumas estruturas até nossas, internas, né, algumas crendices. Não estou dizendo nem só coisas ruins, mas coisas que não fazem sentido e não fazem parte da igreja, mesmo sendo boas. E aí a gente vai fazendo porque está todo mundo fazendo, sabe como é? Então a gente louva a Deus porque esse foi o tempo, né, que aprove ao Senhor de nós estarmos reunidos nisso. E como a igreja, ela é criada, formada e enviada pelo Espírito Santo, a gente crê na obra dele e vamos nos sujeitar a ela, né? Dito isso, eu queria conversar com vocês hoje sobre igreja local, como parte do corpo de Cristo, né? Eu coloquei até o tema para o pastor Gabriel, construindo o corpo de Cristo. Se eu perguntar para vocês, qual que é o tamanho mínimo de uma igreja? Qual que é o mínimo para a gente ter uma igreja? Né, a palavra fala para isso, né? 2 pessoas, mas o principal sobre uma igreja não é o número de pessoas que se reúnem. O principal entre uma igreja reunida é o cabeça, Cristo. Cristo no nosso meio. Isso é que faz uma igreja. Vamos abrir Mateus 18, para a gente ler esse verso que fala dos 2 reunidos. Mateus 18, 20. Eu estou usando a NAA, mas vê aí o que vocês quiserem usar, mas a que eu usei para amparo é essa aqui, ó, NAA. Porque onde estiverem 2 ou 3, só 2 ou 3 é a igreja? Reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, apesar de Jesus dizer que 2 ou 3 reunidos já temos uma igreja, ele coloca uma condição. Isso é que é importante. Cristo é o importante na igreja, não o número de pessoas. Para o mundo, igreja, o número é o que determina se uma igreja é boa. 1000 pessoas fazem uma igreja boa? Né? Muitas pessoas não entendem isso.
né? Porque o mundo se impressiona com a quantidade muito mais do que com a qualidade, né? E a quantidade que Jesus falou aqui são quantos? 2 ou 3. E aí, ele vai para o verso 19 e fala da qualidade desses 2 ou 3. Ele continua, ó, em verdade, também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Então, não se trata apenas, igreja, de 2 ou 3 reunidos, mas são 2 ou 3 que, além de reunidos, têm um acordo, concordam. Quem é casado já sabe que até dentro do casamento é difícil estar sempre em acordo, ou não é? Até numa aliança é difícil. Conflitos, divergências sempre vão aparecer, mesmo entre a relação mais sagrada, né, que é o casamento, entre marido e mulher, dentro de uma casa vai ter. Por isso só, a igreja em si já é um milagre. 2 ou 3 agindo como um, em um corpo, já é um milagre, não é obra humana. Por isso que Jesus falou, edificarei, né? Precisaria do Espírito. Então, o que a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, é porque ela quer nos mostrar que precisa ter uma cabeça. O nosso corpo vai funcionar sem a cabeça? Então, essa analogia é muito boa que Jesus falou para explicar o que seria o corpo, né? Ela é perfeita, a gente tem que ser grato por ela, porque se a gente começa a comparar essa analogia, a gente começa a entender. E aí a gente entendendo isso, né? A gente tem médicos, tem estudantes de medicina aqui no nosso meio, né? A gente sabe que se a gente meditar no funcionamento de um corpo e trazendo para a igreja, qual deveria ser a nossa relação com os outros membros, entre nós? Como que a gente devia se relacionar? Se você estiver verdadeiramente comprometido em fazer parte de uma igreja local, como é que deveria ser o seu relacionamento com outros membros desse mesmo corpo, que vai funcionar como um? Olha como é profundo essa analogia que Jesus usou, né? Alguém já viu a mão direita brigando com a esquerda? A esquerda quer dominar. Não, agora eu que vou escrever, sai daí. Né? Então, a lei do corpo é a cooperação total entre os membros. Estou falando sobre igreja, né? Construindo um corpo. Se a gente machucar a nossa mão direita, a esquerda vai ficar contente? Oba, agora eu vou escrever. Né? Não tem competição entre os membros. O que tem é cooperação entre os membros, cada um fazendo a sua parte, né? Onde há competição, tem conflito no corpo. Até mesmo, né, nas nossas casas, se o marido compete com a esposa ou a esposa com o marido, tem algo errado lá, naquele lar. Ou nem seria um lar, se tem esse tipo de competição, seria uma casa. Um lar de verdade é quando as pessoas estão reunidas. Né? E na igreja é a mesma coisa. A gente só tem uma igreja quando as pessoas estão unidas, reunidas em um só. Isso é que faz uma igreja verdadeira. Né? A unidade, irmãos, é muito mais importante do que os números. Jesus falou 2 ou 3. Entendeu? Quantas pessoas estavam unidas, irmãos? Depois de 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo.
da sua morte, da sua ressurreição, de todos os milagres e maravilhas que ele fez, que a palavra diz que não daria para colocar num livro. Coisas que nenhum outro homem fez nessa terra até hoje. Quantas pessoas foram o resultado do ministério de Jesus? 11. Só 11. Mas esses 11 tinham uma certa qualidade, né? Mesmo Jesus ensinando e ministrando diariamente, todos os dias, por 3 anos e meio, na última ceia, os discípulos ainda estavam discutindo quem que seria o maior. 3 anos e meio do lado de Jesus, aprendendo com ele, dia e noite. Na última ceia, antes do Senhor ir para a cruz, a discussão era, não é quem vai poder servir mais, quem vai poder ajudar, não. Quem de nós vai ser o maior aqui? É ou não é? Era o que estava rolando lá, a conversa era essa. E aí você pergunta, eles queriam seguir Jesus? Claro que sim, eles já estavam seguindo. E por que eles estavam pensando nessas coisas, se apegando nessas coisas? Porque há algo em todos nós, sem exceção, chamado carne, que nada mais é do que a nossa vontade própria. Quando você lê na Bíblia carne, não é o seu corpo, é a sua vontade própria, que significa assim, eu quero as coisas do meu jeito, do jeito que eu gosto. E todos os conflitos aparecem por causa dessa nossa vontade própria. Então Jesus foi muito claro, dizendo que se a gente não negasse a nós mesmos, ou seja, se a gente não negasse a nossa vontade própria, a gente não podia seguir ele. Foi bem claro. Isso é o significado de pegar a sua cruz. Ninguém aqui foi chamado para carregar a cruz de Cristo. Essa só ele. A gente foi chamado para carregar a nossa, ou seja, para matar a nossa vontade própria. Muita gente não entende o que é pegar a cruz. E só quando a gente pega a nossa cruz, que a gente consegue ter esse tipo de unidade. Não tem outro jeito. Se a gente quiser viver igreja em unidade, sermos um, nós temos que carregar a nossa cruz, ou seja, nós temos que negar a nossa vontade própria. Porque na cruz é que Jesus nos uniu. Uniu judeus e gentios, os dois maiores opostos da história humana, né? Os judeus sempre foram muito orgulhosos deles mesmos. Eles oravam, graças a Deus que eu não sou como, né, um gentio, graças a Deus que eu não sou como tal, que eu não sou como um escravo. Eles se orgulhavam disso, da etnia, da raça, né, por eu pertencer a esse povo. Eles achavam que todos os outros povos eram inferiores a eles. Apesar que quando Deus chamou, Deus foi muito claro que era através dele todas as nações seriam abençoadas, mas eles tomaram como se eles fossem o objeto, e não o canal daquela bênção. E isso deu essa soberba no povo, né? E mesmo assim, Jesus uniu esses povos em um só povo. E isso só aconteceu de fato no dia de Pentecostes. O que aconteceu naquele dia de Pentecostes? Eles aprenderam uma nova doutrina? Agora eu entendi. A gente não constrói uma igreja espiritual, irmãos, só com doutrina, só com ensino. O ensino é necessário e é muito importante, mas o mais importante na vida cristã
É o poder do Espírito Santo em nós. Em todos nós, unidos em um só corpo. E o diabo sabe tanto disso, que ele é mestre em falsificar isso. De tanto que ele sabe o poder disso, ele se tornou um mestre na falsificação desse poder. O que significa, igreja, ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho caminhado com o Senhor há mais de 18 anos. Pela misericórdia e pelo amor de Deus, eu tenho caminhado com Ele. E tenho andado bastante assim no meio religioso, até por outros ministérios, né, que a gente cooperou, tal. E eu tenho visto muita coisa no meio religioso, né, no meio gospel. Então, é pessoa gritando, uivando, sapateando, balbuciando, e etc., né? Falando em línguas. E eu creio nas línguas, porque eu oro em línguas também, não é esse o ponto. O ponto é que a grande maioria das coisas que eu tenho visto por aí são falsificações do genuíno. Não são o poder genuíno do Espírito Santo. Estão longe desse poder, né? O dom genuíno é muito raro, enquanto falsificado é de baseada. É de baseada. Qualquer lugar que você vai, está lotado. Vocês acham que se alguém vai falsificar um dinheiro, vai pegar uma nota de $1 para copiar? Vai pegar de 100, né? Só se falsifica o que tem valor, o que é valioso. Ninguém falsifica papel higiênico, né? O que você vai ganhar com isso, né? Então, não se falsifica coisa barata, só coisa valiosa. Por isso é que o inimigo falsifica o valioso ministério do Espírito Santo. E a gente precisa conhecer as marcas do genuíno, para a gente buscar isso. E uma das marcas é bem simples. Se eu perguntar para vocês, qual que é o nome do Espírito? Espírito Santo. É Espírito Santo. Então, se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o que ela deveria de ter primeiro? É difícil essa, não? Santidade, né? Se fosse espírito barulhento, tudo bem, vamos fazer barulho. Espírito Santo, o que deveria ser a primeira coisa que nos traria? Santidade. Se só tiver barulho, se só tiver agitação e não tiver santidade, temos que avaliar. Temos que avaliar que espírito é esse. Não é que o Espírito Santo não possa nos conduzir a louvar o Senhor em voz alta, não é nada disso, o ponto não é esse. É que as pessoas se iludem com barulho, com agitação, e o nome do Espírito é Santo. A primeira marca do Espírito Santo é a santidade. Não tem conversa. O que vai evidenciar o Espírito Santo na vida de uma pessoa é como ela está vivendo a vida lá fora. Como que ela está agindo com os outros? Como que ela está reagindo às situações? Como que ele está tratando, essa pessoa está tratando a família, os filhos, a esposa, o marido, os amigos? Isso é a marca do Espírito Santo. Não é sapatear no domingo. Não é gritar. De novo, eu não estou dizendo que você não possa se expressar, não é esse o ponto. Eu quero que vocês entendam o que é o Espírito Santo e o que ele faz em nós primeiro.
Então, voltando lá para a última ceia, o que aconteceu lá? Os discípulos caminhando com o Senhor, 24/7, 3 anos e meio, e a discussão, quem vai espalhar as boas novas? Para onde vocês vão? Era essa? Quem vai ser o maior entre nós? É mole, cara. Quem vai ser o maior? Andando com Jesus, o homem mais manso e humilde que já pisou nessa terra. Ele até dizia, né, para a gente aprender, Mateus 11:29. Ele chama a gente, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, né? E às vezes as pessoas não entendem muito o manso e humilde, pensam que é a mesma coisa, a mansidão e a humildade, mas no sentido aqui literal dessa palavra, na tradução, é aceitar o que Deus tem para mim como o melhor para a minha vida. Essa é a tradução correta da palavra, quando ele fala manso. Tem a ver com humildade, tem a ver em o que Deus me deu, eu aceito e sei que é o melhor para mim. Então, se Ele me deu essa mulher como minha esposa, em nenhum lugar do mundo vai ter uma melhor para mim, porque eu creio que Ele me deu essa, e Ele sabe o que é melhor para mim. Então, eu ando nisso. Aceitar o que Deus te deu como o melhor para a sua vida. Alguém conhece você melhor que Deus? Então, se Ele te deu aquilo, creia que aquilo é o melhor para você, né? Esse é o sentido disso. Então, ele está falando para aprender dele, isso e humildade. Então, só uma pessoa que é verdadeiramente humilde pode dizer isso, né? Vamos lá, pessoal. Aprenda a humildade comigo. Cara, o cara tem que ser muito humilde, né? Para falar uma dessa. Aprendem a ser humilde comigo. Só Jesus para dizer isso. Então, depois de caminhar 3 anos e meio com o homem mais humilde que já pisou nessa terra, a discussão deles era quem seria o maior. Quem era o melhor entre eles? Essa era a discussão desses 11, cara. Só que depois de 50 dias, no dia de Pentecostes, de repente, o que aconteceu? Eles se tornam um. E como que isso aconteceu? Mais uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo uniu todos eles, de uma maneira como não seria possível sem o Espírito. Então agora nós temos, a primeira que eu falei foi santidade, né? Que o Espírito traz. Agora tem outra, unidade. Santidade e unidade são as duas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, se te perguntarem o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, você pode dizer, é aquela que tem santidade e unidade. Independente do número. Ok? Então, não se trata disso. Não é porque é uma mega church que vai ter, né, que é uma igreja santa e unida, né? Jesus não tinha uma mega church, ele tinha 11. E com 11, ele mudou o mundo, né? O mundo inteiro naquela época, e criou algo que persiste até hoje, há mais de 2000 anos, que é o cristianismo, né? Puro e simples, assim como a Ju está lendo, né? Cristianismo puro e simples. Então, esse cristianismo puro iniciou lá, em Pentecostes, e essa é a marca real da obra do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa buscar estar cheio do Espírito, para a gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, porque esse deveria ser o objetivo de todo o cristão, para a glória de Deus, né? Uma casa de muitos filhos semelhantes ao Senhor, para a glória de Deus. Então, não se trata de apenas acumular conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico, de novo, é muito bom, mas se não nos levar a viver,
não significou nada. Você virou uma enciclopédia bíblica só. O conhecimento é uma perna da vida cristã. E a outra é a vida, né? Então eu preciso conhecer e viver. Se uma tiver mais curta, nós estamos assim, né? Mancando por aí. Então a gente precisa ter elas equilibradas. A perna do conhecimento longa e a da vida curta, você está manco. Então você precisa ter as duas também, a da vida e o do conhecimento junto, né? Então a gente precisa se examinar para ver se a gente está assim, e se a gente não está, se a gente está buscando estar assim, né? E o exame é cada um fazendo o seu. Eu não examino meu irmão não me examina, né? Porque agora o cara fala, aquele lá é daquele jeito, né? Não, é para cada um se examinar, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Autoexame, né? Não é para você examinar o pastor, examinar a irmã, o irmão, é fazer a autoanálise. E foi o que eles não fizeram na última ceia, né? Andando 3 anos e meio com Jesus, eles estavam lá, quem que vai ser agora o maior? E eu vou falar, irmão, se Jesus estivesse fisicamente hoje, aqui na terra, vocês acham que seria diferente? Se a gente estivesse aqui em 11, e aí Jesus está aqui, a gente ia ter uma igreja maravilhosa? Isso é para a gente pensar. Jesus com os 11, o tempo todo, 3 anos e meio, a discussão era essa, você acha que a gente seria diferente? Mas quando veio o Espírito Santo, né, ele traz o que para nós? O Marcos falou agora, antes da palavra, né? O que ele traz? A presença de Cristo em nós, né? Então, mesmo que ele não tivesse fisicamente lá, através do seu Espírito, e aí, nesse dia, ele fez deles todos um. A gente não lê na Bíblia que o Espírito Santo, né, o Deus é como fogo. O que o fogo faz se eu pegar 11 pedaços de aço e botar nele lá? Nós vamos ter 11 pedaços? Um só, né? Todo aquele aço sólido vai se tornar, 11 pedaços de aço sólido se torna um bloco só de aço sólido. E isso só acontece no fogo. Você não consegue mais separar. E é assim que o corpo de Cristo é construído. Eu estou falando isso porque esse é o nosso encargo. Eu algum dia sozinho vou ser igreja? Se eu não tiver você, nunca. Assim como você também nunca sozinho. Por mais que tenha esses movimentos aí do capiroto, né, falando que eu sozinho sou igreja, o cara não leu a palavra. Para eu ser igreja, eu preciso de você. Olha como é lindo isso. E para você ser igreja, você precisa de mim. E nós, reunidos em acordo como um. Senão também não somos. Somos só um network, né? Então, se a gente perguntar, né, vocês estão querendo construir o corpo de Cristo desse jeito? E aí a gente tem que ser honesto conosco, né? Porque esse é o propósito da vinda do Espírito Santo. Não é para cura, sinal, maravilha. Isso era para objetivo específico, cara, e continua fazendo, não é esse o ponto. Mas se você ressuscitar uma pessoa, ela certamente vai morrer de novo, ou não vai? Agora, tornar 2 ou 3 em um, você está fazendo algo que, além de cumprir o propósito de Deus nessa terra, dura para a eternidade. Olha como é forte isso. Você pode ressuscitar uma pessoa, ela morre de novo. Isso que você faz é inabalável. 2 ou 3
reunidos em um, em acordo com Cristo cabeça. É uma obra que não vai terminar, eterna. E a gente precisa ter o senso correto de valores, né? O senso adequado. Se a gente fica só com as coisas do mundo, a gente não vai cumprir isso. A gente vai ser pouco diferente dos animais que estão aqui vivendo, né? Você pega um cachorrinho lá, está sempre olhando para baixo, né? Um gatinho está sempre... Você já viu algum deles contemplando ao Senhor? E se a gente ficar focado só nas coisas da terra, a gente está ali, ó. Salmo 3 diz assim, que Deus levanta, exalta as nossas cabeças, muda a nossa perspectiva, né? O Espírito Santo faz isso. Quando a gente nasce naturalmente olhando para baixo, né? Para as coisas da terra, sempre preocupado, né? É meu, é sempre assim. Como que eu posso fazer mais dinheiro? Como eu posso fazer isso? Como eu posso ter aquilo? E aí o Espírito Santo eleva, está lá no Salmo 3, as nossas cabeças. E aí a gente passa a ver as coisas do alto. A gente para de olhar só para as coisas terrenas e começa a olhar para as eternas, para as coisas do alto, né? E até na igreja, grande maioria das pessoas chega na igreja e logo quer reconhecimento, quer honra, sempre o eu, né? O eu no centro. E isso é o significado da carne, a nossa vontade. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então a gente estava lá em 1 Coríntios 11, vamos voltar um capítulo, 1 Coríntios 10, o verso 31. Que ele diz assim, ó: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, né, ele está englobando tudo. Aí ele fala assim, façam tudo para a glória de Deus. 7 palavrinhas poderosas aqui, ó. Façam tudo para a glória de Deus. Até o que a gente faz na igreja local, a gente tem que meditar nisso. Por que eu estou pregando? Se é por honra, se é por vaidade. Por que eu estou servindo? Eu quero me sobressair. Façam tudo para a glória de Deus. Pode decorar essas 7 palavrinhas aí. Por que eu estou escrevendo artigo? Por que eu estou escrevendo aquele livro? É dinheiro? É reconhecimento? A gente tem que meditar. Façam tudo, né? Não sou eu que estou falando, é a palavra. Qualquer coisa que você for fazer, o tudo engloba todas as coisas, tá? Façam tudo para a glória de Deus. O que está nos motivando a servir? A Bíblia ensina para a gente, irmãos, todas as coisas. O problema é que nem sempre a gente vê ou quer ver. Ela até dizia, né, ela diz até que os fariseus tinham olhos, mas não viam. E acontece também com a gente. Vamos abrir Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Ok? Está falando aqui, ó, não dá para servir 2. Porque irá odiar um e amar o outro. E irá se dedicar a um e desprezar o outro. E aí ele explica. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. É no sentido assim, dá para eu jogar no Corinthians e no Palmeiras no mesmo jogo? Né? É mais ou menos isso. Então, e aqui, muito crente não entende, não se trata de servir a Deus e o diabo, não é isso que o verso está falando. É longe disso.
É servir Deus e a riqueza. Ele está dizendo aqui quem são os dois senhores. O Deus e o dinheiro. E aí Jesus adverte a gente, né? E a vida de muita gente se define no quê? Buscar o quê? Buscar dinheiro. Você fala, qual que é o significado da vida? É buscar dinheiro. Não tem nada de errado de você buscar dinheiro, não é esse o ponto. O ponto aqui é você manter ele como servo, não como senhor. Tem algum problema a gente ter uma pessoa servindo a nossa casa? Quem puder, muito bom, né? Ter uma ajuda. Problema nenhum, nada de errado. Ajudando nas tarefas, aí, ajudando a organizar. O problema é a gente trazer um senhor para a nossa casa. Então, os dois senhores que Jesus está nos falando aqui, Deus e o dinheiro. Só que o dinheiro não deveria ser senhor, deveria ser servo. Cada um de nós deveria se perguntar, na minha vida, ele é senhor ou servo? Não precisa responder, isso é você com Deus. Porque, na verdade, igreja, eu vou falar uma coisa aqui, nem o seu cônjuge sabe isso no teu coração. Ninguém sabe, no seu coração, a posição que o dinheiro ocupa, só você. E vocês sabem como que chama o dinheiro valioso no paraíso? Vocês sabem? Ouro. Ouro não tem muito valor aqui também? Não é só na terra, viu, que tem valor. Lá em Apocalipse, a gente lê, Apocalipse 19 a 21, fala muito sobre ouro. E onde que vai estar o ouro lá? Porque aqui na terra, está onde? Nas coroas, no colar, né, no pescoço. No paraíso vai estar onde? Nas ruas. Lá o ouro está debaixo do nosso pé. E o paraíso foi feito para as pessoas que já aprenderam a colocar o ouro debaixo dos pés. Entendeu? Aqueles que já aprenderam. Por isso é que no paraíso você vai caminhar sobre ele. Ele está debaixo dos seus pés. Se a gente não aprender a colocar debaixo dos nossos pés, a gente ainda não está pronto para o paraíso. Temos que buscar estar. Se a gente não aprender a colocar o ouro debaixo dos nossos pés agora, como que a gente vai colocar lá no paraíso? Deus e o dinheiro, os dois senhores desse mundo. E você pode, irmão, irmã, ser milionário e um servo de Deus. Você pode. Não pensa que você precisa ficar pobre para servir a Deus. Isso é falácia. Vocês acham que a pessoa ser pobre, mendigar, ela está servindo a Deus? Não se trata de pessoa pobre estar perto de Deus e pessoa rica estar longe. Eu conheço pessoas bem ricas que são piedosas e estão próximas de Deus. E conheço também pessoas bem pobres que não têm o menor interesse em estar próximo de Deus. Então, não estou dizendo que se você é rico você não vai amar Deus, ou se você é pobre você vai amar. Não é esse o ponto. O ponto é, nosso coração precisa decidir quem verdadeiramente estamos servindo. Porque está falando de Senhor, quem você serve? Está servindo o dinheiro ou você está servindo a Deus? Tem testes muito práticos, igreja, para a gente fazer. Você é capaz de trapacear para ganhar mais dinheiro? Você é capaz de sonegar,
de mentir para ganhar mais dinheiro? Se for, você já sabe quem é o seu Senhor. Sabendo ou não, hoje você está sabendo. Porque se Deus falou para a gente não mentir, e a gente está mentindo para fazer mais dinheiro, quem é o nosso Senhor? É a palavra de Deus que eu estou lendo, não estou trazendo nada novo. O dinheiro é o nosso Senhor. Eu estou no mercado há mais de 30 anos, e na área comercial. E eu vejo diariamente as pessoas mentindo, as pessoas enganando os clientes o tempo todo, por causa do dinheiro. Infelizmente, até alguns cristãos fazendo isso, porque é o mercado. E vocês acham que essas pessoas estão servindo a Deus nas suas profissões? As empresas mentem, as pessoas mentem, para não perderem negócio. E glória a Deus, eu tenho experimentado algumas perdas para a glória de Deus, viu? Tenho mesmo. É melhor perder o emprego, né? Ou algum ganho extra do que a salvação. Infelizmente, a gente tem visto muito cristão, confesso, se rendendo, né? A Mamon, algumas versões diz, né? As riquezas a Mamon. Igrejas se tornando, né? Network, banco de negócios. Nem poderíamos chamar de igreja, né? Um grupo de farsantes aí, mas enfim. Eu oro para que nós aqui, como igreja, mantenha a nossa pureza. Oro mesmo, eu tenho orado por isso. Que a gente consiga, entre nós aqui, manter a nossa pureza. Mesmo que a gente sabe que é impossível que venham, né? A palavra nos fala que venham os lobos, que venham os farsantes no nosso meio, mas numa igreja saudável, eles nunca teriam poder. Eles seriam expostos. Né? Numa igreja saudável. Até Jesus, no grupo de 12 dele, tinha um farsante, né? Você imagina nós. A diferença é que lá foi exposto, né? Uma igreja saudável, onde Jesus está no meio, qualquer trapaceiro vai ser exposto. Isso até ajuda a entender porque que algumas pessoas não ficam em igrejas saudáveis. Não consegue ficar. Vai procurar outro aprisco. Então, aqueles que se juntam à igreja com intenções erradas, naturalmente serão expostos. Né? Não importa a posição que tenha alcançado na igreja. Pode ser o líder, o pastor, não é esse o ponto. Vai ser exposto. Né? A luz de Deus deve brilhar tão forte na nossa igreja, né, através do Espírito Santo, que nenhum hipócrita ou trapaceiro não seja revelado. Né? E eu não estou dizendo de irmão mais fraco ou de pecador, não é isso. Todos os pecadores são muito bem-vindos na nossa igreja, mas muito. E vão ser ajudados a abandonarem os seus pecados. Esse é o papel da igreja. Né? Eu estou dizendo dos hipócritas, aqueles que vêm parecendo santo, quando não são. Né? Esses daí que Jesus estava falando. Né? A gente fica muito feliz em receber os pecadores da região. Podem vir, são bem-vindos. Aí você que está na internet, aí tem uma igreja que você vai ser bem recebido. Se vocês estiverem verdadeiramente buscando a salvação. Né? Mas para você, hipócrita, que quer mostrar a falsa santidade, a porta da rua é a serventia da casa. Então, me digam quem Jesus criticou mais na palavra: pecadores ou hipócritas? E ele pediu para a gente ser imitador dele ou não? Então, a gente nunca encontrou Jesus criticando o pecador. Pelo contrário, ele era chamado de amigo dos pecadores. Nunca foi chamado amigo dos hipócritas. A hipocrisia ele condenou o tempo todo. Se vocês lerem Mateus 23, vocês vão ver o capítulo inteiro, Jesus condenando os fariseus pela hipocrisia. Então, o que a gente deveria temer nas nossas igrejas?
Obviamente que a gente deve temer o pecado, mas muito mais que o pecado é temer a hipocrisia. Né? Temer a hipocrisia. As pessoas que fingem ser santas quando não são. Né? E nós sabemos que nenhum de nós pode ser perfeitamente santo, mas a gente deve andar na luz para poder ter comunhão uns com os outros, porque senão nem comunhão a gente consegue ter. Aquela história de ser um, se eu não andar na luz, eu evito isso, eu quebro essa comunhão. Né? Então aqui o ponto não é rejeitar pecadores, mas é amá-los a ponto de levá-los ao arrependimento. Esse é o ponto. A gente tem o exemplo da mulher pega em adultério. O que Jesus fez com ela? Apedrejou? Maria Madalena, prostituta, possessa por demônios, foi liberta e foi a primeira pessoa a ver e testemunhar Jesus Cristo ressurreto. Se Deus quebra nós, né? Vê que honra e que privilégio. Se perguntasse para qualquer um de nós, né, quem deveria ser a primeira pessoa na nova criação, né? Ver Jesus ressurreto. Com certeza a gente não ia falar. Maria, a mãe dele, né? Passou muito sofrimento, deixa ela, tal. Só que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, né? Ele escolheu Maria Madalena, uma mulher que estava possuída por demônios e na prostituição. A primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. E por que isso aconteceu? Porque ela era uma pecadora humilde, quebrada e verdadeiramente arrependida. É só isso que Ele quer de nós. Que a gente se arrependa verdadeiramente e continue humilde e quebrantado, e quebrado, né? E a gente deve louvar a Deus por isso, né? Porque quando a gente medita nessas coisas, elas nos desafiam, né? A amar mais a esse Deus, porque não é no entendimento humano. Esse amor dele quebra a gente. E aí a gente continua buscando, né? Um coração como o dela, humilde, quebrado e arrependido, né? O seu passado, o meu passado caído não significa nada para Deus, se nos arrependemos. E eu creio que Maria Madalena falhou muito mais que a maioria de nós, né? E mesmo assim Deus escolheu ela ao invés de nós, né? Então não se trata daqueles que estão vivendo uma vida santa, mas de pecadores verdadeiramente arrependidos. Se eu for um pecador verdadeiramente arrependido, o Senhor vai me escolher e vai me dar um lugar elevado no reino dele. Né? É o que a gente aprende aqui. Deus valoriza o arrependimento. Se você faz alguma coisa errada para alguma pessoa e vai se desculpar, isso é muito bom, mas o arrependimento é mais do que isso. É muito mais importante do que só o perdão. Antes de tudo, é uma tristeza profunda perante Deus. Eu já preguei sobre isso aqui, né? Tipo assim, a gente peca e a gente vai para o Senhor. Senhor, eu sei que eu machuquei o Senhor com isso. Me perdoa. Me perdoa. Eu ando aqui na caixinha do meu óculos. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E é interessante que esse caminho mau, essa palavra, é um caminho de dor, caminho, algo que te machuque. Então, na minha versão, né, fala assim, se há algo em mim, mostra-me se há algo em mim que te entristece e te machuque, e conduz-me no caminho eterno. Então, assim, como que um filho pode machucar um pai, trazer tristeza profunda a um pai? Pelo seu mau comportamento, fazendo coisas
que trazem um mau nome ao seu pai. É assim que um filho machuca o pai. Um pai pode ferir o filho, né, pela disciplina, pela punição, mas um filho fere o pai pelo mau testemunho, pelo mau comportamento. Isso é que traz dor no coração de um bom pai. E é isso que Davi está expressando. Ele está pedindo para o pai ver se há algo nele que está trazendo ao coração do pai alguma dor. Ele está falando assim: pai, o que eu estou fazendo está machucando o teu coração? É o que ele está falando aqui. Veja o jeito que eu estou vivendo, pai, está te entristecendo? E isso é uma coisa boa para a gente fazer sempre. Por isso é que eu tenho já alguns anos na caixinha do meu óculos. Todo dia que eu abro, me lembra. O que eu fiz hoje, pai, que um bom filho não faria para o pai? Eu trago sempre comigo, né? Então as pessoas não podem ver as nossas motivações, os nossos pensamentos. Só Deus que pode. Por isso que isso é uma boa oração. Você fazer com Deus: pai, mostra no meu coração se tem algo que está te entristecendo, se o nosso testemunho para os outros está entristecendo o Senhor. Porque o que a gente mostra, normalmente na nossa vida exterior, é 1%. 99% é o que o Deus está vendo, que é o que está dentro. As pessoas não veem o nosso pensamento, não vê o que a gente está pensando e fazendo durante a semana. A gente vê 2 horas aqui, né? Ah, o Marcelo está pregando, nossa, como ele é santo. Mas e de segunda a sábado? Como é que ele está tratando a filha dele, a esposa, os clientes, os necessitados? Né? As pessoas não veem. Se a gente está servindo na igreja local, é porque a gente é santo? Né? Eu garanto para vocês, tem muito mais bandido hoje nos púlpitos do que santos. E eu falo isso com temor, pela igreja do Senhor. O ponto é como a gente está vivendo o nosso dia a dia, de segunda a sábado, né? Quais são os pensamentos que estão ocupando a nossa mente, quando a gente está sozinho? Você está sem ninguém, só você e Deus. O que ocupa a tua mente? Quando você está livre de compromisso, você não tem nada para fazer, para onde a sua mente vai? Bons testes para a gente fazer. Para o reino de Deus e sua justiça, ou para os prazeres desse mundo? Senhor, mostra-se em mim algo que está te ferindo, mostra-se em mim algo que está te entristecendo. Eu creio que se a gente orar essa oração diariamente, a gente vai ter uma igreja poderosa, mesmo estando em 11 ou 12. Né? Eu nunca almejei mega churches, mas eu tenho almejado uma igreja pura. Tenho mesmo. Vamos abrir o último livro da aliança, Malaquias, da antiga aliança, que agora eu vou começar a pregar sobre o silêncio de Deus. Não, eu vou correr aqui que já estou sentindo a trilha sonora. Mas nesse livro aqui de Deus, né, ele está mostrando a condição, Malaquias, do coração do homem. Ele está mostrando. E não tá, o problema aqui não é deles estarem pecando, adulterando, não é esse o tópico do livro. O problema era o descaso e o jeito que eles estavam tratando as coisas de Deus. É o que está falando nesse livro, né? Os judeus ofereciam sacrifícios diários a Deus, né? Podia ser um cordeiro, uma ovelha, uma cabra, um passarinho, depende da sua condição, se oferece lá. Mas o que eles deviam fazer? Eles deviam ir lá no rebanho dele, onde eles guardam os animais, e pegar, né, o animal puro e tal. E o que estava acontecendo?
Malaquias 1:8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ou seja, eles pegavam o que naturalmente ia morrer. Seleção natural. Pega lá o mais bagaçado que tem, está cego, está manco, e vamos lá levar para o Senhor. Já ia morrer. Eles estavam oferecendo para Deus, irmãos, aquilo que não custava nada. E infelizmente essa é a situação de muitos de nós hoje. Eu só quero dar para Deus o que não custa nada. Eu vou na igreja de manhã e eu acho que eu já dei muito, eu estou santo. Fiquei 2 horas lá. Mas o que custou isso para você? Medite nisso. O que você está entregando para Deus? Está te custando alguma coisa? Ou é um animal cego, um coxo, um doente? Qual o sacrifício seu que está agradando o Senhor? Veja o que Deus diz aqui sobre esse sacrifício que não custam nada para nós. No verso 10, Malaquias 1:10. Olha o que Deus fala para aquilo que não custa nada para nós e a gente quer entregar. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Ele está dizendo assim, cara, isso é inaceitável para mim. Não me traz o que não custa nada para você, que vai morrer sozinho. Não é isso. E no verso 11, ele diz o que ia acontecer. Só que aí só plenamente no dia de Pentecostes, né? Ele diz assim, ó: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações. Então, se a gente botar a tecla SAP aqui no verso, assim, eu vou reunir pessoas que não vão oferecer o cego, o coxo, o doente, elas vão oferecer algo que realmente custe algo. E uma igreja, irmãos, é construída com essas pessoas, que estão dispostas a dar a Deus algo que custe, algo que tenha valor, não algo barato, algo que não tem utilidade. Não ache que vir na igreja do domingo custa alguma coisa, na verdade é só você que ganha. Você vem, recebe uma palavra, seus filhos aprendem os desígnios de Deus, desde pequeno, aprendem princípios morais, bons hábitos. Você só ganha nisso, irmão. Você não está fazendo nenhum sacrifício, você está só tendo vantagem. Eu vou dar um exemplo de Davi para a gente acabando. 2 Samuel 24:18, todo mundo conhece essa história, eu vou passar rapidamente. Ele fala assim, ó: naquele mesmo dia, Gabe foi falar com Davi, e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Lembra que a gente acabou de ler em Malaquias, né? Do sacrifício. Aí no 20, Araúna viu do alto que o rei e seus homens vinham ao seu encontro, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que o rei meu senhor vem até esse seu servo? Davi respondeu: para comprar de você essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi, no 22, que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais, a canga dos bois para a lenha, tudo isso o rei Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Eu creio que a maioria das pessoas
aceitariam isso, essa oferta? Tudo de graça. Pega a terra, pega os bois, pega tudo, é tudo teu. Cara, as pessoas não compram um livro de R$10, mas de graça pega qualquer porcaria para ler. É ou não é? Tem até ditado, né? De graça até injeção na testa, não tem? E aí no 24, vamos voltar aqui, ó. Olha o que o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E aí Davi comprou a Eira, os bois, pagou o preço justo, e o Senhor tornou favorável e a praga cessou. Será que a gente compraria, irmãos, um vestidinho michuruco e barato para nossa filha casar? Né? A gente não iria comprar uma roupa bacana, um terno bacana para o nosso filho casar, porque nós amamos eles? A gente não iria tentar dar o melhor dentro da nossa condição, cada um na sua? Ou não, porque a gente ama? Agora, para Deus, vai o coxo, vai o cego, vai o que não vale nada, o que não custa, o que não tira o meu lazer, o que não tira o meu... E aí vai. O nosso amor de Deus não é testado pelo dinheiro, mas é pelo sacrifício que a gente está disposto a fazer por Ele. Às vezes pode ser perder o sono, às vezes gastar, investir o nosso dinheiro para servir o Senhor, abrir mão de coisas que a gente importa para servir o Senhor, pagar preço. Quantas horas vocês acham que eu tenho que gastar para ter 1 hora de escola da Bíblia? Às vezes são noites e noites. Às vezes, Adriano está aí, às vezes é o sábado inteiro. Inteiro. E aí às vezes a gente fala, poxa, quando a gente vê alguém sendo usado por Deus, né? Experimenta oferecer sacrifício ao Senhor, para ver se você não vai ser muito mais usado que aquele. Deus procura por esses que querem oferecer algo que tenha valor. Eu amo todos vocês, meus irmãos, mesmo aqueles que eu não conheço muito. E eu vou dizer uma coisa: se você for sério e não estiver vindo na igreja só por causa de uma rotina religiosa, um costume, né? Se você estiver comprometido e crendo que essa é a sua família de fé, que você pertence a essa família, que você é um membro dessa família, que você não é um visitante, um espectador, que você faz parte, é um membro desse corpo, e que você está disposto a pagar preço para fazer uma igreja forte que glorifique a Deus, se você chegar nesse lugar, eu digo para você que Deus vai usar de maneira maravilhosa você para edificar a igreja. Aqui, igreja local, estou falando. Não é uma pessoa. Unidos em meu nome. Será que a igreja que você quer ver, você não está vendo porque você não está disposto a sacrificar algo? Pense nisso, né? Será? Jesus desceu para a terra, não foi para ter um tempo bom aqui, foi para sacrificar. Desde o primeiro dia até o último, ele se sacrificou. E o que ele diz para nós? Sigam. E quando eu olho para Jesus, irmãos, e vejo o que eu sacrifico por Ele, eu fico envergonhado.
tipo se sentindo uma ameba mesmo. Perto do que Ele fez por mim. Se alguém acha que já está sacrificando muito para Deus, eu acho que essa pessoa nunca olhou como deveria para a cruz. Nunca olhou. Se no coração de algum irmão achar que já está sacrificando muito para Deus, eu acho que ele ainda não olhou para a cruz. Né? Há uns anos atrás eu estava meditando no Getsemane, e por que Jesus disse, né, passa de mim esse cálice? Toda aquela agonia, né, de Jesus, suando sangue, tamanho era o estresse físico dele, né? A gente já teve alguns médicos explicando isso para a gente, né? Um negócio terrível, a agonia do corpo, porque ele sabia que ele ia enfrentar a ira de Deus pelo nosso pecado. E aí, imagina comigo, né? Jesus, isso é imaginação, tá, igreja? Não é cânon bíblico. Jesus conversando com o Pai, lá no Getsemane, a noite toda, os discípulos dormindo, né? E ele lá com o Pai, e aí o Pai fala para Jesus, Jesus, você viveu uma vida perfeita, por 33 anos e meio, pode vir direto, do Getsemane para o paraíso, pode vir, mas o Marcelo vai para o inferno. E aí ele fala assim, não, Pai, eu vou para a cruz, e o Marcelo vai. Faça isso no individual, como eu fiz. Quando a gente fala no macro, fica diferente. Faz no individual. Para te tirar, de lá ele foi. Isso vai tirar a gente do egoísmo. Quando a gente entender o que ele passou no Getsemane. Se o Marcelo for para o inferno, então eu vou para a cruz. E foi. Então, ao invés da gente dizer que foi pelos pecados do mundo, diga assim, morreu por mim. Morreu por você. Por você. Eu creio que se a gente internalizar e meditar nisso, isso vai mudar para sempre a nossa maneira de viver. Eu louvo a Deus por conhecer alguns irmãos que Ele tem colocado ao meu lado, alguns irmãos que tinham o privilégio de caminhar como igreja local. Louvo a Deus até por alguns que não concordem comigo em tudo, não tem problema, mas aqueles que amam o Senhor e nos respeitam por isso, né? Mas entre todos, aqueles que sacrificam algo pelo Senhor, que a gente possa dizer, igreja, como Davi, que não vou sacrificar nada que não custe ao Senhor. Eu oro, irmãos, para que juntos a gente possa construir essa igreja para a honra e glória de Deus. Eu queria orar para encerrar essa palavra. Pai, eu clamo nessa manhã com gratidão pela Tua palavra que nos alcançou aqui, Pai, pelo Teu Espírito que nos reuniu, Pai, nos edificou e nos enviou como igreja, Pai. Que o Senhor venha trazer, Pai, no nosso meio uma igreja forte, uma igreja pura, Pai. Que o Senhor possa acrescentar, Pai, as pessoas nessa igreja, Pai. A gente não quer um bando de pessoas desconectadas, nós queremos um corpo, Pai, debaixo do cabeça, pessoas que cuidam umas das outras, Pai, pessoas que amam umas às outras, Pai, pessoas que amam o Senhor,
com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e assim amam os irmãos, Pai. Nos encha, Pai, com teu Santo Espírito, Pai, para que a gente possa cooperar com o Senhor, Pai, na edificação da sua santa igreja, Pai. É o que eu te peço já com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.